Gênesis capítulo 14, vai falar sobre Abraão, depois que ele teve uma grande vitória, teve uma grande conquista, e ele encontrou-se com Melquisedeque, que era sacerdote ou rei de Salém. É uma tipologia de Cristo e do próprio Deus. Porque quando você vai ler lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que Melquisedeque, ele não tinha genealogia. Ele não tinha nem pai nem mãe. Então é uma figura tipológica de Cristo, do próprio Deus, Melquisedeque. E Abraão, depois que teve um encontro com Melquisedeque, teve as conquistas que ele teve, ele deu o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque. Ele deu a sua porção a Melquisedeque, rei, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Como já disse, é uma figura de Cristo e do próprio Deus. Nós vamos falar um assunto, irmãos, que às vezes em muitos lugares é levado para outro lado. A gente sabe que existem pessoas de boa índole e existem pessoas de má fé, que usam o texto da Bíblia, que usam passagens da Bíblia para aproveitar das pessoas, para aproveitar, né, daqueles que eles estão sobre o seu aprendizado. E a Bíblia nos diz que o povo de Deus, o profeta disse, o povo de Deus, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? Conhecimento. E o conhecimento você adquire lendo a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pedro, 2 Pedro 3,18, Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento da palavra. Nós precisamos de crescer na graça e no conhecimento. O texto que foi lido, nós vamos estar falando um assunto sobre o ensino bíblico, sobre dízimos e ofertas. É bíblico? É lei? É graça? Eis aí a pergunta. Porque um fala, não, é lei, o outro, não. Na graça não tem. E assim por diante. Mas vamos ver pela Bíblia, vamos pela palavra de Deus. Se não tiver aqui dentro da palavra de Deus, não é. Mas nós vamos ver. Olha para os irmãos ver, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Vamos aqui fazer uma introdução para os irmãos compreender. Gênesis capítulo de número 4, versículo 3 e 4. Eu peço que os irmãos possam... Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 3, 4, 3 e 4. Capítulo 3, né? Capítulo 4, versículo 3 e 4. Aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Veja aí, irmãos, a lei da gratidão. Abel, Caim e Abel. Abel, Caim, os primeiros filhos de Adão e Eva, depois da dispensação da consciência, da inocência. Agora estava na dispensação da consciência. Abel, pastor de ovelhas. Caim, agricultor. A diferença de um para o outro. Abel trouxe primogênito, trouxe as primícias das suas ovelhas e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Caim trouxe também lá do campo o que ele havia colhido. Só que Deus atentou para a oferta de Abel e para Abel. E para a oferta de Caim. E para Caim Deus não atentou. Sabe por quê, irmãos? Deus vê a intenção do nosso coração. Qual era a intenção de Caim? Qual era a intenção de Abel? Porque Deus, eu conheço cada um dos irmãos, os irmãos me conhecem fisicamente, né? Aparentemente, mas por dentro. Só Deus me conhece e só Deus te conhece.
Só Deus vê o que está dentro do coração de cada um de nós. E Abel, ele trouxe a sua oferta ao Senhor. Aqui fala da gratidão, irmãos. O doar-se à obra de Deus, ao trabalho de Deus, foi bem antes da lei. Muito antes da lei. Já tinha alguns seguidores de Deus, alguns seguidores do próprio Deus, já tinha o desejo e a gratidão no coração de compartilhar com Deus o que Deus dava para eles. Ou seja, Deus dava ovelhas, Deus dava cabritos, Deus dava gado, e como forma de gratidão, o homem fazia o quê? Trazia as primícias, o melhor do rebanho, e dava ao Senhor. Aí alguém poderia perguntar, pastor, mas Deus não precisa de um negócio desse. Deus não precisa, na verdade. Mas nós somos provados pelo Senhor, se o nosso coração está na matéria ou está em Deus. As pessoas que muitas das vezes são agarrados para contribuir com a obra de Deus, irmãos, é porque o coração deles ainda está na matéria, ainda está material. Por quê? Porque ele tem dificuldade. Deus não tem dificuldade de dar 30 dias de serviço para ele, 30 dias de saúde, 30 dias de noite para dormir, dia para descansar, mas a pessoa tem dificuldade de ser grata a Deus e dizer, Deus está aqui, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu força, e eu estou trazendo o que lhe pertence. Pastor, mas Deus não precisa. Já disse, Deus não precisa. Por que Ele não precisa? Porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, dono da prata, mas a sua obra, o seu trabalho aqui na terra precisa da minha contribuição, precisa da sua contribuição e precisa da nossa contribuição. Às vezes você vai para a internet, às vezes você vai aí para as redes sociais, pessoas descendo a lenha, com respeitadismos, que pastores são ladrões, que pastor é isso, que pastor é aquilo, que pastor é mais aquilo, outro. Irmãos, vamos ver pela Bíblia. Pela Bíblia, a Bíblia diz que você conhece o homem, o ser humano, pelos seus frutos. Se a pessoa dá bons frutos, se a pessoa dá frutos dignos de arrependimento diante de Deus, você entendeu? Aí sim, mas se não. Então, quando se fala em contribuições na casa de Deus, aí vai ter os pró e vai ter os contras. Os contra. Vai ter os pró e vai ter os contra. E nós vamos ver. Olha, o ensinamento bíblico sobre dízimos e oferta não tem sido compreendido nem aceito por um número muito grande de pessoas. E é lamentável até pessoas que pertencem ou não, ou são membros de igrejas e se consideram servos do Senhor. As pessoas negligenciam a prática de entregar dízimos e ofertas regularmente por falta de conhecimento da natureza e dos objetivos da contribuição cristã e do que a Bíblia nos ensina sobre o assunto. Então existem pessoas que são até cristãos, mas que estão alheio ao assunto, alheio ao que a Bíblia diz e vai pelos outros. Irmão, quando eu deixo de ouvir a palavra de Deus, para ouvir pessoas, tirar eu do propósito de Deus, não, que é isso? Contribuir na igreja, encher a barriga de pastor, fazer isso, fazer mais aquilo, outro, e não sei o que lá mais isso. E eu dou atenção para aquilo, eu estou privando a minha bênção, de ser abençoado. Porque se você olhar, você imagina bem, você trabalha durante o mês todo, você trabalha porque Deus te deu o quê? Saúde. Além da saúde, Deus te deu o emprego, te deu o serviço para você trabalhar. Então, você imagina bem como seria eu ingrato a Deus, Deus fazendo tudo para mim, e eu negligenciando o trabalho dele aqui, a obra dele aqui. Então, quando uma pessoa, ela toma esse rumo, ele mesmo está brecando sobre a vida dele, a bênção de Deus, a bênção sobre a vida dele. Nós vamos discorrer na Bíblia aqui, muitos versículos, e nós vamos entender. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou pagando para ser salvo? Não, ninguém paga para ser salvo, porque a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Jesus morreu para sermos salvos. Então você não está comprando salvação.
Mas então, para quê? É o que eu disse. É uma forma de eu ser grato a Deus pelo que Ele me faz, pelo que Ele me dá. Você imagina bem, você olha lá dentro da sua geladeira, tem carne, tem Danone para as crianças, tem refrigerante, tem tudo. Você vai lá na despensa, tem arroz, tem tudo que você precisa. Porque Deus está lhe dando condições de você ter. Enquanto que tem outros que não têm serviço, não têm trabalho, não têm condições. E às vezes os que eles têm é apenas para alimentar. E ainda são gratos a Deus, porque eu já vi testemunhos. São gratos a Deus. E nós, às vezes, que temos tudo, recebemos tudo de Deus, não somos gratos a Deus. Temos dificuldades de abençoar a casa de Deus, de abençoar a obra do Senhor. Aí nós vemos, quando conhecemos o correto e o verdadeiro ensino bíblico sobre dízimos e oferta, os objetivos, bênçãos ou recompensas, não é difícil praticar com fidelidade. A Bíblia ensina sobre dízimos e oferta uma forma clara e explícita, de Gênesis a Apocalipse. Você vê, desde o primeiro livro até o último, nós vamos ver uma forma de Deus, né, de nós abençoarmos a obra de Deus e agradecermos a Deus com as nossas contribuições. Ontem eu comentava aqui no pré-batismo, eu até falava, antes de eu converti com 22 anos de idade. Irmãos, eu ganhava 3 salários mínimos quando eu estava no mundo e não tinha ainda Jesus. Esses 3 salários mínimos não dava para me manter o vício. Eu saía lá, às vezes lá de Ribeirão Preto, para passear na casa da minha mãe e do meu pai na época. Ainda tinha que pedir eles alguma coisa para mim ir embora. Não dava. O vício e o mundo levava tudo, 100% do salário. 100%. Aí eu converti, entreguei minha vida para Jesus, aos 22 anos, e com um mês que eu estava na igreja, eu vi as pessoas pegar o envelope e entregar, o meu coração acendeu o desejo também de fazer, de devolver. E pasmem, você acredita que chegou crente para mim e falou assim, ó, não, você é novo, você está começando agora, não precisa não. Você não precisa não, você está começando agora. Se eu não aprender a lei de contribuir na casa de Deus, no meu começo de fé, eu nunca mais vou aprender. Eu vou ficar com couro grosso. Eu vou contribuir quando eu quiser, quando eu sentir, é o que eu vou contribuir. Mas, o que aconteceu, irmão? Eu falei para ele, para esse irmão. Foi Deus que me usou para falar com ele. Porque ele não era favorável a contribuir na casa de Deus. Aí eu falei para ele, olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava no mundo, o inimigo levava 100% do meu salário. 100% do meu salário. Hoje eu vim para a casa de Deus. Eu estou tirando, olha, eu estou ficando com 90. E não estou bebendo, não estou fumando, não estou jogando, não estou fazendo, não estou sujeito a ficar doente, a morrer, às vezes aí, a qualquer momento. Então eu acho que se eu pudesse até tirar mais, eu tirava. Aí o que aconteceu, irmãos? O que eu não fiz em 22 anos, Deus me fez em 2 anos. Quem não tinha condições de comprar uma bicicleta, Deus me deu o terreno, deu a casa, fiz a casa, casei e tudo mais. Por quê? Porque quando nós compartilhamos com Deus o que Ele nos dá, irmãos, a Bíblia diz que Deus ama a gratidão, irmãos. Quando nós não contribuímos, quando nós não ofertamos, não dizimamos na casa de Deus, eu estou sendo o quê? O quê, irmãos? O contrário de gratidão é o quê? Ingrato. Eu estou sendo ingrato. Você gosta de pessoa ingrata? Sim ou não? Você faz tudo, ajuda a pessoa e a pessoa ainda não te agradece. É bom isso? Agora você imagina Deus. Quantos milhões de pessoas todo dia ingrato para com Deus? Quantos crentes ingratos para com o Senhor? Ah, mas se eu for dar dízimo, eu não vou comer. Aí eu vejo pessoas, irmãos, que vive com um salário mínimo e Deus abençoa. Eu vejo viúvas, eu vejo pessoas. Por quê? Porque a fidelidade ao Senhor, ela é o princípio para sermos
abençoados. Aí nós vemos que a Bíblia ensina sobre dízimos e ofertas de forma clara e explícita. Não tem como. Se a pessoa falar, não, a lei foi abolida, mas o dízimo foi antes da lei. Ah, Jesus aboliu. Não, Jesus, ele incentivou. Às vezes tem gente que leu 23 e 23 de Mateus, quando Jesus fala sobre dízimo, alguém está dizendo que Jesus está repugnando. Não, Jesus está falando, vocês têm que fazer essas coisas, mas não omitir as outras. Vocês têm que contribuir, têm que dizimar, mas você não pode deixar de ensinar a justiça e o juízo também para o povo. Mas por quê? Porque naquela época estava igual alguns hoje, que é só dízimo. Dízimo, oferta, é dízimo de 10%, é dízimo de 30%, é dízimo de 40% e tudo mais. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra, vamos ver agora. A palavra dízimo origina-se seguinte termos. Veja para você ver. Ela, azar no hebraico, decatol no grego, décima no latim e décima no português. Ou seja, a décima parte. Ou seja, a décima parte. Se eu tiro a décima parte para Deus, com quantos que eu fico? Com quantos que eu fico? Eu tiro a décima parte. Eu fico 90. 90. Não é? 90. Aí nós vemos. Entende-se como dízimo uma décima parte daquilo que ganhamos ou dos nossos rendimentos. Daquilo que ganhamos ou dos nossos rendimentos. É a décima parte. Aí ontem eu até falava, às vezes, irmãos, a pessoa ela tem dificuldade assim, ó. Ela está ganhando pouco, ela às vezes até tira. Mas aí Deus vai abençoando ela e ela começa a ganhar mais. Só que o salário dela aumenta, mas o dízimo dela continua o mesmo. Quer dizer, Deus abençoa, ele tem dificuldade. A pessoa tem dificuldade do quê? Vamos supor, se eu ganho 1.000, eu vou trazer para a casa do Senhor R$100. Se a pessoa ganhar 10.000, ele fala, gente, eu vou ter que tirar 1.000. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu? Você entendeu? A dificuldade está aí, a gente. Aí Deus quer nos abençoar, mas nós breca. Ixi, mas sei lá o que vai fazer com esse dinheiro, sei lá o que vai. Ah, sei não. Ah, não. Eu vou guardar metade aqui para mim. É um perigo para nós. É um perigo reter o que não é nosso. Não é nosso. É do Senhor. É do Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui que é a décima parte. Aí veja bem agora, ó. A prática de entregar dízimos antes da lei. Para aqueles que dizem que dízimo é da lei. Mas o dízimo é antes da lei. Ou seja, Abraão foi antes da lei ou depois da lei? Melquisedeque foi antes da lei ou depois da lei? Entendeu? Foi antes da lei. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Isso antes da lei. Então, era uma prática antes da lei. Temos conhecimento através da Bíblia, que mesmo antes que houvesse qualquer mandamento ou lei escrita, a prática de dizimar já era observada por homens piedosos tementes a Deus. Antes da lei. Já era uma prática de homens piedosos e tementes a Deus. Antes da lei. Quer exemplo? Vamos ver um exemplo. Abraão, no texto que nós lemos, deu dízimo para quem? Melquisedeque. Agora, abre em Hebreus, capítulo de número 7, versículo 1 a 4. Hebreus, capítulo de número 7, versículo 1 a 4. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo e tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, e sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Veja aí, irmãos, olha que coisa tremenda. O sacerdócio de Melquisedeque era futuro sacerdote de Cristo, mostrando Cristo. Abraão, depois que ele teve a vitória lá, os despojos que ele pegou dos reis, que ele guerreou, ele deu dízimo
de tudo. A Melquisedeque, que é a figura tipológica de Cristo, que é sem genealogia, ou seja, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dia e nem fim de dia. Quem é esse? O próprio Cristo, não tem outro. Né? Ele tirou, ou seja, deu o dízimo para Melquisedeque. Abraão, em seu tempo, entregou o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Isso aconteceu cerca de quase 500 anos antes da promulgação da lei. Então não é lei. Já é um princípio que está na onde? No coração, irmãos. O princípio de dar. Né? O princípio de dar. Já estava no coração. Nós falamos aqui ainda antes de Abraão. Quem que ofertou o Senhor e não era lei? Abel. Abel ofertou ao Senhor as primícias. Então, veja bem. Aí fala, porque Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu em Abraão, quando regressava da matança dos reis, e o abençoou. E quem também Abraão deu dízimo de tudo. E, primeiramente, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, que é o Melquisedeque. Então, esse princípio de contribuir, irmãos, vem da lei, certo? Não precisa ter medo de contribuir, de semear na obra de Deus, de semear na casa de Deus. Não. Vamos mais. Olha, quem era Melquisedeque? A representação tipológica de Cristo e do próprio Deus. É o que nós lemos em Hebreus capítulo 7, 3 e 4. É uma figura, é uma representação. Também era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de justiça e rei de paz. Hebreus 7, 1 e 2. Abraão, ao entregar o dízimo ao sacerdote Melquisedeque, demonstrava a fidelidade a Deus de toda a família patriarcal. Abraão demonstrava, quando ele dava o dízimo a Melquisedeque, ele demonstrava a fidelidade da família patriarcal ao próprio Deus, sendo grato. Aí eu te pergunto, irmãos, olha aqui, nós vamos ver mais lá na frente. Abraão fez isso sem pedir nada em troca. Abraão não fez troca com Deus, barganha com Deus. Igual às vezes as pessoas falam, Deus, se eu vou te dar isso, o senhor faz isso para mim. Não, Deus não quer isso. Deus não quer barganha, Deus não quer catira, não. Lá na frente vocês vão ver que Abraão, irmão, prosperou demais, tornou poderoso na terra. Tornou poderoso, tornou fazendeiro tremendo. Depois a sua descendência, a Bíblia diz que Isaac semeou na terra. Depois de seu pai, semeou na terra. E colheu quanto? O cêntuplo. O que é o cêntuplo? 100 vezes mais do que ele tinha plantado. A bênção acompanha a vida dos contribuintes da obra de Deus ou não, irmãos? Pode ser sincero. Sim ou não? Acompanha. Acompanha. Não falta serviço, não falta emprego, não falta bênção no celeiro, na saúde. Até os animais é saudável. Tudo. Porque Deus abençoa. Deus abençoa. Há muito tempo atrás, conta-se um testemunho de uma senhora que, irmãos, ela falou, Deus, se o Senhor me abençoar, a minha criação, eu vou tirar o dinheiro de tudo, dos frangos, de tudo que o Senhor me der aqui. Aí, irmãos, Deus abençoou, o galinheiro encheu, mas ficou bonito, aqueles frangão, aquelas galinhas, botando e tudo mais. E a mulher esqueceu de contribuir. Ela esqueceu do voto que ela fez, que se Deus abençoasse ela ia ser fiel. Aí você fala, Deus é mau. Não, Deus não é mau não, irmãos. Eu não sei o que aconteceu lá, que a jagatirica entrou no galinheiro lá, a raposa entrou lá, mas fez um limpa. Fez um limpa. E ela chorando, meu Deus, aquela rapaz. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus fala assim, ó, eu não peço para você votar não. Eu não peço para você fazer voto. Mas se você fizer, cumpre. Porque Deus não gosta de sacrifício de tolo. Porque quem vota e não cumpre, é a Bíblia que fala, irmão, não é eu não. Diz que é tolo. Louco. A pessoa que assim faz. Porque esquece. Porque quando a gente está lá no pó, a gente humilha. Aí Deus começa a exaltar. A hora que Deus começa
exaltar, esquece de Deus. Esquece do Senhor. Então, Abraão, ele não mediu consequência, não. Falou, não, aqui o que for de direito é do Senhor e pronto. Pode ser 1 milhão, é do Senhor. Ele me deu 10 milhões. Glória a Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Patriarca Jacó também faz parte das promessas? Faz, porque todas as vezes que Deus ia falar com o povo, eu sou o Deus de quem? Deus de quem? Abraão, Isaac, Jacó. Vocês lembram uma vez que Deus falou para Moisés, Moisés, deixa eu matar esse povo tudo aqui, ó, acabar com esse povo, e levantar um povo de quem? Dos teus lombos. Acaba. Moisés acho que lembrou, não, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor tem aliança com os patriarcas, aí vai ficar ruim, eu sou o Deus de Moisés, porque aí ia matar aquela geração que fazia parte, que veio caminhando com os patriarcas.
Eu vou fazer um povo do teu lombo, um povo seu. Quer não? Eu não quero. Por quê? Porque esses três, Abraão, Isaac e Jacó, são os patriarcas que receberam as promessas de Deus. Este texto mostra o compromisso do patriarca Jacó em relação à sua fidelidade no que diz respeito à prática de dizimar. Ou seja, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, e ele estava intentando uma viagem de ir para bem longe. E lá no meio do deserto, Abraão, ou seja, Jacó, ele tem uma visão de Deus. Ele vê uma escada que descia do céu à terra, e anjos subiam, e anjos desciam, e anjos subiam por aquela escada. Quando Jacó viu, ele ficou espantado e disse: esse lugar aqui que eu estou, não é outro lugar, senão a casa de Deus, aqui é a casa de Deus. Aí ele fez um voto, aqui irmãos, aqui que está, ele fez um voto ao Senhor: Deus, se o Senhor for comigo, me guardar esta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu pastorear na casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Ou seja, ele falou: Deus, eu estou indo para uma viagem, eu quero ser bem sucedido nessa viagem, e eu quero voltar aonde em paz? Para a casa dele, para a casa do pai dele. E ele estava indo embora da casa do pai dele, por causa de quem? Do seu irmão. Agora ele fez um voto difícil, porque ele disse: se eu for bem sucedido lá, aonde eu estou indo, e eu voltar em paz para a minha terra, porque sabia que estava difícil dele voltar em paz, porque Esaú estava esperando ele para matar, mas ele voltou. E se o Senhor me honrar nessa viagem, tudo que eu ganhar, tudo que eu tiver, eu vou te dar o dízimo. Aí você vai ver a história de Jacó, é tremenda, né, irmãos? Jacó, que teve o seu salário mudado várias vezes pelo seu sogro. O salário de Jacó sofreu várias alterações, diminuía. Em vez de aumentar, diminuía. Mas Deus: não, fica tranquilo, eu estou vendo tudo. Você fez um voto para mim. Irmãos, Jacó, pelo que a gente vê, Jacó saiu só com a roupa do corpo da casa do pai dele, sim ou não? Para ir lá para a casa do tio dele, Labão. Quando Jacó voltou da casa de Labão para a casa do pai dele, ele voltou o quê? Ele voltou como? Rico. Ele deu um presente para o irmão dele, para aplacar a ira do irmão dele, Esaú. Ele deu um presente para ele, se desse para mim, eu virava fazendeiro da noite para o dia. Você pensa bem, que monte de animal que ele deu para ele? Um presentinho. E ele não tinha dificuldade, irmãos. Ele não tinha dificuldade, porque ele sabia da fonte que estava jorrando aquelas bênçãos. É uma fonte inesgotável. A fonte de Deus não se esgota sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Então Jacó, ele foi abençoado grandemente, irmãos, porque ele teve um compromisso de fidelidade com o Senhor Deus. O Senhor vai ser comigo, o Senhor vai me guardar nessa viagem que faço, o Senhor vai me dar pão para comer, o Senhor vai me dar veste para vestir. E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Se acontecer tudo isso, o Senhor é o meu Deus. E tudo que Jacó pôs aqui, Deus assinou embaixo. Irmãos, o que falta para Deus assinar as nossas vitórias é compromisso com Deus. É compromisso. Porque tem gente que tem compromisso uma semana, a outra já não tem mais. Tem compromisso, se aperta um pouquinho, aí ele começa a ter compromisso com Deus. Aí passa um dia, ele afrouxa, já não quer mais ter aquele compromisso, esquece, está achando que Deus não está vendo. Deus está vendo. O meu compromisso com Deus, ele tem que ser efetivo, ele tem que ser todos os dias, tem que ser todos os meses, tem que ser todas as horas da nossa vida. E essa foi Jacó. Então, a Bíblia nos mostra que Jacó, ele também foi um patriarca que antes da lei contribuiu, dizimou ao Senhor nosso Deus. Vamos mais. Primeiro, a prática de entregar o dízimo no período da lei e dos profetas. Você vê, nós vimos aqui na época dos patriarcas. Na época dos patriarcas, agora nós vamos ver a prática de entregar o dízimo no período da lei e dos profetas. Os dízimos continuam sendo entregues por homens, por mulheres que amavam a Deus e serviam com fidelidade durante todo o período da lei e dos profetas. Nunca parou, irmãos. Nunca foi abolido. Nunca. Nunca. Começou antes da lei, no período da lei, prosseguiu. O povo contribuindo, porque, olha você ver, antes da lei ser promulgada, antes da lei ser ativada, as pessoas já tinham esse princípio. Aí depois que foi promulgado por Moisés a respeito dos dízimos, das ofertas, aí que o povo passou a ter mais ainda, já tinha, passou a ter mais. Não, agora é lei, está na lei também, está antes da lei, está na lei. E na época dos profetas, veja bem,
Por ordem de Deus, Moisés escreveu, mandamento estabelecido que o dízimo será do Senhor, e santo ao Senhor. Levítico 27, 30 a 32. Veja bem, Levítico, capítulo 27, versículo 30 a 32. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo é o quê? Isso aqui é pesado, né? O dízimo é santo, porque faz parte do altar. Veja bem, irmãos, o que Moisés escreve. Também todas as dízimas do campo. Ah, pastor, mas naquela época, dízimo era, colhia arroz, levava arroz. Colhia fruta, levava fruta. Agora hoje dízimo é dinheiro. Ah, mas quem planta fruta que vive de fruta? Hoje é moeda corrente. Naquela época, quem tinha dinheiro naquela época eram poucos. Então as pessoas colhiam ali suas 10 sacas de trigo. O que elas faziam? Pegavam uma saca e levavam para onde? Para a casa do Senhor. Levavam para o sacerdote. Aqui, sacerdote, isso aqui é o meu dízimo da colheita que eu fiz. Está aqui, ó. Era assim, irmãos. Pessoa, você chegar, pastor, eu colhi 5 quilos de cenoura, vim trazer aqui na igreja. Ou eu colhi, você entendeu? Lá naquela época, era. Hoje você planta cenoura. Tem gente que planta para o gasto, e tem outros que planta para comércio. Então ela vai contribuir com aquilo, com o valor daquilo que ela vendeu. É simples. Aí Moisés fala, porém, dos frutos das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o quinto sobre ela. O que ele estava dizendo? Quando eu resgatava parte da dízima, era acrescentado um juro de 5. Uma quinta parte era acrescentada. Porque eu resgatei, eu segurei, eu retive o que não era meu. Eu retive. Aí ele vai dizer, no tocante a todas as dízimas de vacas, de ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo. Santo é o quê? Separado. Separado ao Senhor. Aí alguém vai dizer assim, pastor, Deus não come. Mas todo mundo sabe que Deus não come, Deus é espírito. Deus não come, mas naquela época, que os dízimos entravam, era para quê? Que entrava de cereais, entrava de vaca, entrava de gado, era para quê? Para sustento. Dos levitas que trabalhavam na casa do Senhor, que cuidavam da casa do Senhor. Aí tinha a parte deles, entendeu? A parte que era deles, que cabia a eles, e a outra parte fazia o que tinha de fazer na casa do Senhor para pessoas mais necessitadas e assim por diante. Aí veja, então o dízimo ele é santo ao Senhor, irmãos. Outra coisa, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 23. Nós estamos falando aqui, nós falamos do dízimo antes da lei, agora estamos falando do dízimo na lei e nos profetas. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 e 23. Certamente darás os dízimos de toda novidade da sua semente, que cada ano recolhe do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Olha aí, o título aí em cima, você vai ver, os dízimos para o serviço de quem? Do Senhor. Aí diz, certamente darás o dízimo de toda novidade, de tudo que te vier, da onde?
na mão, tudo que passar pela sua mão, você vai trazer a parte da casa do Senhor. Tudo que te passar, tudo que te vier à mão, você vai passar. E o que cada ano você recolhe no seu campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor o quê? Escolheu, igual nós. Deus nos escolheu, nos chamou aqui. Então a minha contribuição é na onde? É aqui ou eu posso mandar para outro lugar? Não, eu estou aqui, eu congrego aqui. Eu desfruto das bênçãos aqui. Eu desfruto, né, de tudo aqui, então é aqui. Ele fala, né, dizendo, perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu monte, do teu azeite, dos primogênitos, das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus, todos os dias. Nós temos que aprender a temer ao Senhor, irmãos. Às vezes nós brincamos muito de igreja. Às vezes nós brincamos muito de ser crente. Às vezes nós brincamos muito com coisa séria. E depois vem a cobrança.